isso que a FONO manda a gente fazer. O STJD tá agora, vai para cima do Léo, o lateral Léo do Fluminense, por simulação. Vai punir o Léo por simulação. Citou o Diego. Mas eu não entendi. Se tá simulando. Pera, deixa eu terminar, fazer uma pessoa, parece que eu faço encane. Tá bom, desculpa. Nasceu de 6 meses. Ô, Pascoal, mas se tá. É pra Pascoal ou é pra mim? Pro Pascoal. Ué, mas você falou que era pra mim. É que você deu uma pedrada no cara e ele tá agora. A produção pediu pra ver se você fica 7 minutos ausente, que os caras estão com dor de cabeça. Olha aqui, ô Pascoal. Se tá o STJD querendo punir o Léo lateral por simulação, então não tem cabimento a expulsão do Diego Souza. E seria o caso de nem citar o Diego Souza, né? Mas como ele foi citado na súmula por dever de ofício, o tribunal tem que levá-lo ao julgamento, né? Pelo cartão vermelho também. Dever de ofício do tribunal. Agora, tem que absolver o Lugano também, hein? Tem que absolver o Lugano também. Está citado também e vai ser avaliada a situação dele lá no tribunal. Sim. E não parece que vai ser simples não, mano. Não parece não. Estava em lugar que ele não deveria, se dirigiu ao árbitro quando não podia, com palavras do jeito que ele falou e ainda pediu para ser identificado. Então, existem muitas agravantes para o Lugano, nesse caso, das declarações dele para o árbitro da partida. Quanto mimimi, Nelson Freitas. Agora, o que me surpreende é o jogador do Fluminense ser citado. Então, se o tribunal analisou e viu que houve uma simulação do Léo, né? O Léo vai ser levado a julgamento. Sim. Então, significa dizer que não houve nada. Não, é isso. Significa dizer que não houve nada. Posso falar agora? Pois não. É o seguinte, a agressão houve. No entender dessas pessoas, a simulação dele foi que a cotovelada pega no peito e ele põe a mão no rosto. Que a cotovelada no peito houve. Isso é incontestável. Tanto que o jogador foi expulso e foi citado pelo STJD. Agora, o outro jogador, o Léo, para tentar induzir o árbitro a mostrar o cartão vermelho, ele pega e leva a mão ao rosto. Porque se ele fizesse esse movimento, muito provavelmente não teria o mesmo impacto do que você levar a mão ao rosto. Então, ele está sendo punido ou está sendo denunciado no STJD porque ele simulou o que aconteceu. O que não aconteceu. Então, a simulação, senhor Mani, potencializou o rigor da arbitragem. O que houve... Prejudicou o Diego Souza. Não. Mas que houve a agressão, houve. Não. Óbvio que houve, na minha opinião. Na minha opinião, entendo perfeitamente. Olha lá, um esbarrão. Entendo perfeitamente o que o STJD está fazendo. Julgando o Diego Souza pela cotovelada, que houve, na minha opinião. Lá eles vão decidir se houve ou não. E a simulação do Léo, porque a porrada foi no peito e não no rosto. Eu só queria dizer o seguinte, esse tipo de, por exemplo, o que fez o Diego Souza, se você entrar no metrô às 7 da manhã, isso aí é nada. Exatamente. No metrô, o Flávio anda de metrô todos os dias. Exatamente. Isso aí no metrô é nada. Não, isso aí eu no metrô nunca às vi 7 ninguém da manhã, tomar cotovelada isso no metrô, 7 horas da manhã, é nada. Vocês não andam de metrô. Isso aí não é nada. Isso aí não é nada, é um tubarão. Você tem que comemorar. Vou falar pra você. A chance de você ser encoxado é muito grande. Encoxado é outra coisa. Se eu já isso aí não é nada. Isso não é nada. Eu nunca Todo mundo vai aqui com a asa aberta, é só aqui. Metrô César, Mani. Metrô César, 7 da manhã. Isso que aconteceu é nada. Metrô ao jogo de futebol. Eu tô dizendo que é o seguinte, isso que aconteceu, que o jogador do São Paulo fez, o Diego Souza, é nada, é um esbarrão. É um esbarrão, é nada, é um excesso da arbitragem. O Diego Souza nem punido vai ser. Isso aí, a única atitude sensata do árbitro era chamar os dois e falar assim, escuta, deixa de ser babacas. Vocês dois babacas, deixa de ser bobos. Um amarelo pra cada um e vambora. Nem amarelo, virem adultos, virem gente. Ô, Diego Souza, guarda a sua asinha, ou como é que chamou o menino? Léo. Ô, Léo, deixa de ser bobo. Você acha que eu sou cego? Agora, o juiz é cego, porque expulsou, eu acho. O senhor Mani é um dos que está definindo muito claramente essa expulsão. Isso pra mim não foi absolutamente nada. Nada. Isso pra mim é a essência da babaquice do jogador brasileiro. Dos dois lados. Concordo. E do árbitro também. Então, isso aí é um... E do Lugano. Isso aí é uma... Também. Então, nós temos nesse lance, com dois jogadores, um árbitro e um dirigente, a essência da babaquice do futebol que se disputa no Brasil. Foi nada. Um cara que não faz nada,
que quer dar uma de meio hostilzinho, o outro que simula, o juiz cegueta que quer dar uma de importante e o outro que fica gritando que não... Flavinha, essa simulação aí que ocasionou a expulsão do Diego Souza, se o jogador não cai, colocando a mão no rosto, o Diego Souza seria expulso? Acho que não. Se o Diego Souza, Sormani, não fosse expulso, posteriormente, ele seria julgado por essa ombrada que ele deu no jogador Fluminense? Não. Também não. Ou seja, o Diego Souza ele foi expulso de maneira incorreta por causa de uma simulação do jogador. E aí que tá, eu acho que é plausível pensar que o Diego Souza poderia ser absolvido com relação a esse cartão vermelho. Porque eu entendo que o Diego Souza, ele também contribui. Você tá certo nesse sentido aí. O Diego Souza, ele não poderia dar o mole que ele deu. Porém, a simulação do jogador do Fluminense ocasiona o cartão vermelho. Porque se o jogador do Fluminense continua na bola, então sobe os braços e fala pro árbitro, pô, o cara tá me dando uma peitada aqui, ou tentou me dar uma cotovelada, o Diego Souza não seria expulso. Agora, o que está escrito, para do Lugano é prudente, o que está escrito no relatório do árbitro? Lá, provavelmente, produção, por gentileza, se puder levantar o relatório dessa partida do árbitro. Na súmula, né? A descrição da expulsão. Expulsei aos tantos minutos, 23 minutos do segundo tempo, o senhor Diego Souza por uma cotovelada. Eu não sei se ele menciona o local, né? Uma cotovelada. O que aconteceu? Ele paga R$12 dos olhos. É que tá. A gente compra. Esse óculos aqui, por exemplo, eu comprei em Paris. E ele ficou aí e falou: você comprou um óculos em Paris? Eu comprei. Os meus óculos são R$10. Olha lá o que aconteceu agora. Olha o óculos do Flavinho. Olha o que sobrou do óculos do Flavinho. Tá aqui um parafuso. Você já pegou uma chave de fenda? Já peguei, claro que já. Sabe o que acontece? Eu pego o óculos vagabundo, espana o parafuso. Espana rosca. Espana rosca. Espana rosca. Para, Facincani, que inferno. Dá meus óculos. Não, meu. Não emprestado. Não, Pascoal, eu enxergo. Põe aí pra gente ver como é que ficou. É só colocar o... É só colocar. Ele vai gastar. Ele vai gastar com a chave de fenda, mas o que ele gastaria com uma armação uma chavinha de fenda dessas pequenininhas. Olha pra câmera lá, Flavinho. Olha lá. Você vai em qualquer ótica e os caras... Quanto você pagou nesse óculos? Você pagou? Esse aqui eu paguei 12. R$12. Ziliardário paga R$12 do óculos. E é bom que não quebrou aqui, ó. Não quebrou aqui. Não quebrou. Não, é só botar o parafusinho aqui, ó, tranquilo. Tá ótimo. Você tem um conjuntinho de Eu ferramentas? tenho vários parafusos. Tem meu da Rússia que quebrou. Vou tentar achar a súmula aqui, Sormani. Muito bom. Mas quer ver? E em relação ao Lugano? Eu acho prudente. Quer ver? Olha, você viu o que aconteceu? A gente colocou ontem lá o Lugano. Vamos colocar de novo aí que o pessoal tá pedindo no Twitter aí, quer ver o Lugano lá. Será que o Lugano vai se ferrar? Mas vai se ferrar com quem? Não vai acontecer nada. Quem se ferra é o jogador, vai quando é pegar punido. 10 jogos de suspensão que não pode entrar no estádio. Grande coisa. Vai ver na televisão. Tá dando pau. Não pode entrar no estádio ou não pode ir lá na área? Se ele quiser comprar ingresso, ele não pode? Existem treinadores, quando punidos, que não podem entrar no estádio. E se o cara comprar ingresso? Não, também existem que não podem descer pro Mas se o vestiário. cara comprar ingresso? Se ele comprar ingresso. Se ele comprar ingresso? Pode estar na arquibancada, mas não pode Se ele frequentar. comprar ingresso, eu não sei como é que o tribunal vai reagir. Não, ele não pode entrar no estádio a trabalho. Ele pode, que nem, por exemplo, o Soares foi banido da Copa do Mundo. Não é que ele foi banido da Copa do Mundo. Tiraram a credencial dele. Sem a credencial na Copa do Brasil, ele não teria acesso aonde ele tinha. Se ele quisesse comprar ingressos para assistir os jogos restantes do Uruguai na Copa do Mundo, ele poderia. Ele não foi expulso do país. Tiraram a credencial dele. Ele pode frequentar todos os locais que não são com exigência de credencial. Vamos ver o Lugano lá no vestiário, no túnel de acesso do árbitro do Morumbi. Vamos ver. No fue Peña, no Peña, no es lesión. Todos ellos trabajaremos todos los años para que no sea así. Más responsabilidades, por favor. Estamos sacando la vida. Más responsabilidades. No le costó un cara. José Roy no fue urbano. Anota ahí, Diego Urbano. José Roy no fue urbano. Irresponsable. Un cara. Irresponsable, José. Asistió a la televisión. Todos los años trabajando para que no sea. José no son protagonistas. Un jugador protagonista. Abemos um cagueta lá, né? Quem foi? Achei aqui. O que ele fala? Ó, cartões vermelhos. Aqui ele cita aqui 33 do primeiro tempo, número 9, o senhor Diego Souza Andrade, jogador de São Paulo. Vamos lá, motivo, V2.5. Golpear ou tentar golpear um adversário com o uso da força excessiva fora da disputa de bola. Por atingir com uma cotovelada no peito de seu adversário, o senhor Leonardo Moreira Moraes, de número 33, fora da disputa de bola.
O mesmo não necessitou de atendimento médico e prosseguiu na partida. Então correto. Então, ele viu no... Ele viu, exatamente. Então, ele expulsaria mesmo se ele não tivesse levado a mão no rosto. Porque, na verdade, ele viu o lance. Ele viu no peito. Mas ele pode, o Sormani, a súmula, ela é feita e confeccionada após a partida e o árbitro tem um prazo legal para poder fazer. Sabe. Sim, até não é fato. Ele não preenche na hora. Ele pode rever o lance, inclusive no vestiário. Sim, mas a gente através não de imagens sabe. A gente não sabe se ele colocou isso porque ele reviu o lance ou se de fato ele viu na hora, porque ele está muito próximo. Ele está muito próximo. E viu a cotovelada no peito. Entendeu? Não vai nada. Mas, ô Sormani, sabe por que eu acho que esse negócio é um pouco vago? Porque, por exemplo, hoje, com WhatsApp, com comunicação e tudo mais, todo mundo já estava comentando demais que o São Paulo tinha sido prejudicado na expulsão. Você acha que ele não deve ter revisto a imagem? Eu acho que ele já deveria preencher, inclusive, esse relatório de cartão vermelho na hora que ele desce pro vestiário. Terminou do primeiro pro segundo tempo, já preenche o que ele viu ali. Mano, porque 24 horas para poder entregar uma súmula... A descrição dele é fiel ao que ele viu. Ele agredir ou... Ele tá muito perto. Ele tá muito próximo. Mas a intensidade, eu repito, a intensidade do ato do Diego Souza não foi proporcional ao que aconteceu. A intensidade é julgamento do árbitro. São quase 2 da tarde, faltou 1 minuto para as 2. Chamaram aí que tá chegando a fazer o programa, o Pascoal. Aí, Pascoal. Obrigado. Tá Lá chegando. vem o Pascoal. E o Pascoal. Porque o Pascoal, você que tá em casa, ele faz isso. Ele começa o programa, ele grita, ele esperneia, ele marca o território. Pô, meia hora que ele não abre a boca. É o Valdívia. Acabei de falar do lance do Diego Souza que eu achei. Hoje tem São Paulo. Não aconteceu nada, aquilo é um esbarrão. Hoje tem lance normal. Normal. Até falei que no metrô isso é absolutamente comum. Se você não andou de metrô, um dia você foi entrar. E outra coisa, queria ver esses valantes aqui, andando de metrô, carregando uma marmita embaixo do braço. Se a marmita não ia chegar amassada. Eu queria que você faz isso todo dia, né? Eu já fiz isso. Eu vejo o metrô que você vem. E bastante. Eu vejo direto. Agora não mais. O que eu queria entender é o seguinte, o que eu queria entender é o seguinte, o que tem a ver o lance do Diego Souza nada a ver. com esse discurso populista do seu Oswaldo Já entrou no Pascoal? metrô? É aquele ali quando fala, o duro é encher laje. Eu já enchi lá. É duro você pegar o avião, ficar lá e papai. Trabalhei de pedreiro na Austrália. Hoje tem Atlético Mineiro e São Paulo no Horto. Tem Atlético Mineiro e São Paulo no Horto. E como é que o Aguirre vai repor as peças que não tem? As pessoas que é de você, Pascoal, informação. Muito obrigado. Não blá, blá, blá. Muito obrigado. A volta do Nenê ao meio-campo é uma volta importantíssima para o time do São Paulo. Deixa ele falar, pô. A volta do Nenê. Nossa, você tem certeza disso? Quem não joga? Diego Souza e Everton. Diego Souza e Everton. Arboleda. E aquele monte de jogador que disse que não ia jogar. O Bruno Pérez joga, né? O Bruno Pérez joga. O Bruno Pérez joga. Não, o Bruno Pérez nem viajou. Não. Joga? O lateral direito não. Tá bem? Nem viajou. Desculpa. Não. Joga. Fui levado fui induzido ao erro. Peço desculpas, eu errei. Ele vai bem informado. Não. Quem errou foi o rapaz aqui. Esse rapaz aqui. Você que errou, ele. Eu fiz uma pergunta. Então, Pérez, desfalques. Bruno Pérez. Arvoreda. Borboleta. Respeito. Diego Campos. Está na seleção. Não, Diego Campos não. Diego Souza. Você confundiu o telespectador. Everton Ribeiro. Não, Everton Ribeiro. Jogadores de futebol brasileiro, todos têm os mesmos nomes. Vamos lá. Não tem. Nome e sobrenome. Por quê? Porque toda essa coisa de nome e sobrenome eu acho ridículo. Nome de futebol. O jogador de futebol tinha que chamar Teco, Tuco e... Mas o Carlos Alberto Torres, você chamava como? Carlos Alberto. Era Carlos Alberto. Eu não lembro por que ele ficou Carlos Alberto. Acho que o Carlos Alberto Pintinho no Fluminense. Talvez. Mas fim de cara. Exatamente. Sempre foi Carlos Alberto. Ele sempre foi Carlos Alberto. E quando ele passou a jogar, quando ele jogou no Fluminense, quando teve aquele jogo lá da invasão corintiana aqui no Maracanã, o meio do meio campo do Fluminense era o Carlos Alberto Pintinho. E era Carlos Alberto também. E tinha o Rodrigues Neto. Olha só. E agora o Fabricani herdou o nome. Escala o Santos de 73, na final de 73. Presta atenção como é que era time de futebol. Era Cegas, Zé Carlos. Zé Carlos é um nome composto, normal. Mas era Marinho Pérez, porque tinha não era só Marinho. Era só Marinho, Vicente e Turcão. Isso. Clodoaldo e Léo. Jair da Costa, esse era Jair da Costa. Jair da Costa. Um com sobrenome. Jair da Costa, Eusébio, Pelé e Edu. A portuguesa, Zecão,
Cardoso, Pescuma, Calegari e Isidoro, Badeco e Basílio, Xaxá, Enéas e Wilson. Exatamente. Agora todo mundo tem. Agora, esse dia eu tô vendo um sujeito. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir. Isso. Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Hoje eu vi um jogador. Ponte Preta, Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Edilene. Não, Jair. Virou. Tô só falando pra quem é o Jair Pisserni. Era Vanderlei, Marco Aurélio e Ricardo. Marco Aurélio, nome composto. Lúcio, Romeu e Tuta. Isso. Tuta, irmão do Zé Maria. Hoje eu vi um jogador do Fluminense que chama-se Ayrton Lucas. Como é que alguém pode se chamar Ayrton e Lucas ao mesmo tempo? Ué, isso é um crime. Não é crime nenhum. Não, é um crime. Precisa parar com o problema. É o problema, é o problema. Não, cada um chama como quer. Se o cara quiser chamar, o cara só vai pra casa do chapéu, ele pode. O George Best, que é um jogador icônico. Do futebol, ele era Jorge Messi. Essa é uma cultura, eu sei disso. O Ayrton tem nada a ver com a Lucas, gente. Ayrton Lucas é o nome. Que crime? Cada um, se o cara quiser chamar, por exemplo, vai pra casa do chapéu da Silva, ele pode. Tinham dois no mesmo time, antigamente, na década de 70, era Serginho primeiro e Serginho segundo. Olha, quem vai... Toninho primeiro e Toninho segundo. Vocês vão criticar agora também, quem vai participar ao vivo com a gente, direto de Belo Horizonte, é o Roberto Vinícius André Nicoletti, que tem 16 nomes. Mas vocês também vão criticar. Ele é repórter, ele pode. Nicoletti. Ele pode. Não, ele joga bola, você acha que a gente chama ele de Vinícius Nicoletti? Ele tem 3 nomes antes do sobrenome. Mas estamos aí com ele, então, Roberto André Vinícius Nicoletti, para dar informações. Tem um jogão hoje, Nicoletti. Hoje tem Galo e São Paulo no Horto. Jogaço, hein? Fala, Beija, grande abraço pra você. Vinícius, tá bom demais, não precisava nem do sobrenome, tá bom, já tá inspirado no poeta, tava bom demais, mas tem que ter o sobrenome, Vinícius Nicoletti, basta. Beija, vai ter um jogão, abraço pra você, abraço a todos aí na mesa, vai ter um jogão realmente aqui, o Atlético esperando aí o líder São Paulo. Treinamento de ontem, falar um pouquinho desse treinamento, o técnico Thiago Laich fechou o treino, ele tem uma dúvida principal delas, é quem vai substituir o Xará que está na seleção colombiana, né? Depois da Copa ele jogou todos os jogos de titular ao lado ali do Ricardo Oliveira, um jogador de drible, então fica essa dúvida. Ele não tem muitos jogadores com essa característica, jogador de drible, jogador que rompe a defesa adversária, né? Tem o Tomás Andrade, que é um argentino, mais de toque de bola, o Natan, jogador que chegou também emprestado aí do futebol português, é do Chelsea, também é um jogador mais de armação, de toque de bola, mas ele tem o Leandrinho, um jogador que ele pode lançar, ainda não jogou nenhuma vez pelo Galo. O Thiago Laich ontem elogiou muito, disse que o Leandrinho está muito bem nos treinamentos, então pode ser a estreia do Leandrinho, o jogador que vem emprestado do Napoli, também chegou nessa segunda metade do ano aí, deve ser a principal mudança do Galo em relação ao último jogo contra o Corinthians. A outra mudança que pode acontecer é o Fábio Santos na lateral esquerda, ele tomou uma pancada na partida contra o Corinthians, né? Não treinou nem na segunda-feira nem ontem, mas está fazendo aí fisioterapia para se recuperar dessa pancada. A gente conversou com ele ontem exclusivo no Expediente Futebol, ele disse que vai fazer de tudo para estar em campo, para ajudar o Galo a voltar a vencer o time que não vence há 3 jogos. Agora, a curiosidade aqui, Benja, foi o discurso do Ricardo Oliveira, né, que é o artilheiro do time na temporada, 18 gols, 9 no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro. Ele chegou na entrevista coletiva, só a primeira resposta demorou 11 minutos e 24 segundos. Ele convocando a torcida, um discurso inflamado, dizendo que todas as vezes que ele veio aqui, ele ouvia a torcida cantando Eu Acredito, a torcida muito vibrante, e ele pediu a volta do Eu Acredito, o lema que embalou o Atlético na campanha da Libertadores do título em 2013. Então foi um discurso convocando o torcedor, e aí até vai a questão para vocês, né? Depois disso, muitos torcedores criticaram o Ricardo Oliveira, dizendo, não, esse Atlético não merece esse Eu Acredito, que o Galo aí vem numa boa colocação, está em sexto, em 17 rodadas esteve entre os 6 primeiros, mas também nunca embalou uma boa sequência, principalmente depois da Copa do Mundo. São 10 jogos depois da Copa do Mundo, apenas 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Então é um time que não consegue dar aquela credibilidade para o torcedor, e aí vem de 3 jogos sem vencer, perdeu aqui em casa
para o Internacional, empatou com o Vasco da Gama, é um time que vem oscilando bastante no campeonato, mas o Ricardo Oliveira pediu essa volta do Eu Acredito e pediu um voto de confiança à torcida. O estádio vai estar lotado e aí a questão é para vocês aí, será que esse Galo merece o voto de confiança, merece que a torcida, que foi espontâneo naquela época, né, volte a cantar o grito do Eu Acredito? Será, Benja? Ô, Facincani, responde aí pro nosso Nicolete. O Ricardo Oliveira pediu um voto de confiança. Dá pra torcida do Galo vai dar esse voto, aí o Galo vai retribuir o voto de confiança? Bom, tem que dar. Primeiro porque o jogo é enorme, né? São Paulo e Atlético, uma rivalidade que ficou... ao mesmo tempo, não é maior que o jogo. Não é maior. Não tem prorrogação, não tá previsto nada. 45 e 45. O cara tem Pode ficar grande se cair a luz, né? Nico, me desculpa, só porque eu tô... Nico? O que é amigo? Amigo. Não dá porque aqui é do eu tô 10 segundos aqui olhando pra cima, respirando. Porque é uma palhaçada ridícula. Vamos lá. Vini. Facincani e choca. Com a tua prima. Com a prima também. Agora é o seguinte, vamos lá. O jogo é enorme pelo seguinte: duas camisas que estão brigando não só pelo título brasileiro, mas a tradição. Recentemente, São Paulo e Atlético fizeram duelos incríveis em Libertadores, uma rivalidade bastante acirrada. Então é normal que o Ricardo Oliveira, por entender a responsabilidade desse jogo, pro Atlético Mineiro hoje, vencer o São Paulo não só é fundamental pro Atlético voltar a encostar em G4, em brigar, em voltar a se afirmar ao título do campeonato, mas por ser um jogo de um rival quase que direto nesse interesse do Atlético, que é a conquista do Campeonato Brasileiro. Eu duvido que você vá até a tela, o monitor, e dê um beijo nele. Você tá louco? O que eu vou fazer? Eu tô na cadeira aqui, imagina. Vai lá e beija o monitor, dá um beijo no rosto dele. Teu amigo, beijo, não, tá longe. Isso não existe, beijar o monitor. Gente, foi uma das reações mais bonitas, afetivas, carinhosas que eu vi no jornal esportivo brasileiro. Irmão, vamos pro inferno. Ele falou, você viu a sensibilidade? Nico! Você viu? Nico! Não caia nessa pressão, Facincani. Não caia, Nico. Deixa esses idiotas aí. Ô, produção, a galera aqui no Twitter... No mínimo 10 anos de amizade. A galera, você não sabe o que é isso. Não cai na pressão do povo. A galera no Twitter, ô produção, está pedindo o VAR para ver como foi, se realmente foi uma forma carinhosa do nosso querido Pipinho chamando Nico. Ele ficou imaginando agora o Nicolete segurando ele pelos braços, ele como se fosse a Rose no Titanic, assim na proa do navio. Eu fiz isso outro dia com a tua prima, ela gostou. Ela gostou. Baixo nível. Deixa de escolher maçã. Nicolete. Com a mana. É amizade, é companheirismo, eu companheiro aí de... começa assim, né? Brokeback Fox. Ô Vinícius Nicolete, agora a torcida do Galo comprou, não tem mais ingresso para hoje lá no Horto? Exatamente. Todos os ingressos já vendidos, Benja. A expectativa aqui de bater o recorde público, né, que foi do último jogo aqui contra o Vasco da Gama. 22.600 torcedores, aí perto da casa dos 23 mil, que seria o recorde de público do novo Independência, né, desde que foi reinaugurado em 2012, superando até os jogos de Libertadores. A gente sabe que na Libertadores o público, claro, quer comparecer, mas o Galo, aqueles jogos decisivos, colocava o ingresso a carga de ingresso um pouquinho abaixo ali por segurança. Então, a expectativa aí de 23 mil torcedores, vai estar casa cheia com certeza. E o Ricardo Oliveira, que falou aí, que pediu a volta do Eu Acredito, está vivendo também um jejum de gols, né? Ele é o artilheiro, 9 gols, mas não marca 4 jogos. É o maior período que ele ficou sem marcar aqui no Atlético. Então, vamos ver se ele hoje desencanta, diz que ele está esfregando as mãos. Olha, ô Vinícius Nicolete, eu não vou me despedir de você, porque eu tenho uma sensibilidade, eu não quero carregar vela pra ninguém. Ô, Pipinho, se despeça então do seu amigo Nico. Vocês são uns imbecis. Tamo junto, Nico. Deixa esse bando de babaca Ai, meu Deus. Não cai nessa pressão. Tô jamais. Aqui vai, tamo junto. Peraí. O Nicolete falou que está esperando você em Belo Horizonte pra BH, pô. Abraço, Nico! Beija também. Safado, não rouba meu celular, seu imbecil. Tira a mão daqui. Você vai ganhar o Oscar. Ou mais um, de novo. O segundo Oscar da noite hoje. Só Roberto Benini. Da noite? Você tá trabalhando à noite? Agora, o pessoal do Twitter pediu o VAR. Tá. Se você realmente falou Nico numa forma carinhosa. Vamos ver aí, eu sou carinhoso com os meus amigos. Ó o VAR. Vai.
VAR? Pode ficar grande se cair a luz, né? Nico, me desculpa, só porque eu... Nico? O que é amigo, colega? Amigo. Aqui é duplo. Eu tô 10 segundos aqui olhando pra cima, respirando. Porque é uma palhaçada ridícula. Vamos lá. Vini. Passa em cana e choca. Com a tua prima. Agora é o seguinte, vamos lá. O jogo é enorme pelo seguinte. Duas camisas que já estão deu. Em 7 segundos, Pascoal, você que é o único cara acima do programa, acima do bem e do mal. Foi um Nico diferente? Jesus. Foi, Jesus, o quê? Para com isso. Foi. Claro que não. Um abraço, Nico! Tchau, Nicolete. Tchau, Vinícius Nicolete.